um bloco de assuntos dentro da biologia, agora chamado de taxonomia. Taxonomia, a classificação dos seres vivos, como aparece logo nesse primeiro slide da projeção. Os seres vivos, eles são divididos em vários grupos diferentes. Esses grupos respeitam a categorias, a níveis, a escalas, as separações que nós fazemos entre seres vivos. E essa separação é a base da taxonomia. Legal? Para você estudar a taxonomia, para estudar os seres vivos, nós usamos 3 conceitos importantes: a taxonomia, a sistemática e a filogenia, como aparece aí no slide também. O que é cada um deles e qual é a relevância deles aí para o nosso estudo? Deixa eu pegar meu laserzinho para ajudar. Bem, primeiro, taxonomia. A taxonomia é exatamente a ciência de você classificar os seres vivos. Você pegar o ser vivo e colocar em uma classe, botar em um grupo de acordo com características dele, certo? Ela é útil para categorização e organização dos organismos vivos, de modo a facilitar estudo ou identificação. Basicamente é o seguinte: você vai fazer compras em um mercado. Quando você vai fazer compra no mercado, digamos que você vai comprar um produto específico. Esse produto específico pode ser sabão em pó. Primeira coisa que você está fazendo corretamente é comprar sabão em pó no mercado. Você não vai num banco comprar sabão em pó, certo? Então o mercado é o primeiro local. Ao chegar ao mercado, os produtos são separados por corredores, e aí você vai procurar o corredor de produtos de limpeza. Chegando no corredor de produtos de limpeza, você vai ver que tem vários tipos de produtos diferentes. Você vai no produto, na gôndola onde tem o sabão em pó. Aí, sabão em pó, você vai comprar o sabão em pó que você quer, da marca que você quer, na gôndola certa, do tamanho que você quer, com o tipo de cheiro que você quer. Ou seja, vai estar tudo organizadinho para você mais facilmente chegar no produto específico que você precisa. A mesma coisa é feita com a taxonomia. Você pega um ser vivo e vai classificando ele em grupos, agrupando ele com seres semelhantes, cada vez mais semelhantes, para facilitar o seu estudo, ou que você encontre esse ser vivo quando você precise no estudo em si. Beleza? Para usar as regras de taxonomia, para classificar os seres vivos, usamos a sistemática. O que é a sistemática? É o conjunto de elementos classificados e organizados entre si segundo um ou mais critérios. Eu pego critérios diferentes, como, por exemplo, vou separar os seres vivos de acordo com a forma deles. Vou separar os seres vivos de acordo com o metabolismo que eles possuem, ou então pela sequência de genes que eles possuem. E de acordo com esses critérios de classificação, você usa a sistemática para fazer a taxonomia, para classificar os seres vivos. Tá? A importância da sistemática se dá pelo estudo das relações filogenéticas entre o organismo. Filogenéticas, mas o que é estudo filogenético? É a filogenia. A filogenia, você faz um estudo evolutivo dos seres, você vê a relação evolutiva deles. E essa relação evolutiva acaba facilitando o seu estudo. Até porque nós sabemos que se nós usarmos a forma para classificar seres vivos, vamos pegar animais que são mais parecidos entre si, agrupá-los e de repente eles não são tão aparentados. Posso te dar um exemplo? O golfinho é muito mais parecido com um tubarão do que com um ser humano. Só que o golfinho tem a semelhança com o tubarão por ser aquático, processos evolutivos, porém é mamífero igual ao ser humano. Então, se você usasse só a forma para classificação, você podia cometer erros gravíssimos. Usando os processos evolutivos, fica muito mais fácil você fazer estudos que levem os seres a estarem mais agrupados. A filogenia geralmente é uma parte da biologia estudada dentro da evolução. Mas só para te dar uma ideia rápida do que ela olha como é que a gente separa os grupos de acordo com a filogenia. Aqui nós temos os principais grupos de vertebrados, tá? Peixes, anfíbios, mamíferos. Esses 3 grupos aqui, os testudines, os leptossauros e os crocodilianos, são grupos que hoje nós chamamos de répteis, tá? Os carinha azul seriam os répteis. E aqui na pontinha estão as aves. Então, peixes, anfíbios, mamíferos, o conjunto que formariam os répteis atuais, né? Inclusive os caras que não são mais atuais, e as aves presentes no meio. Quando você classifica um grupo taxonomicamente, para um grupo ser um grupo taxonômico, por exemplo, mamífero. Para o mamífero ser um grupo taxonômico, ele tem que ser um grupo monofilético. Mas já o que é um grupo monofilético? Grupos monofiléticos são aqueles que envolvem todos os descendentes de um mesmo ancestral. Esse esquema que você está vendo se chama cladograma. E o que o cladograma mais ou menos mostra? Esse ponto aqui são os animais que têm vértebras, são os vertebrados. E aí todos que estão acima desse ponto são vertebrados. Esse ponto mostra os animais tetrápodes, animais de 4 patas. E todos acima desse ponto aqui são tetrápodes. Rangelmas, por exemplo, nós temos as cobras que não têm patas. Isso é uma evolução, tá? Porque elas chegam a ter cinturas
né, de onde sairiam as patas, tá bom? Então, todos esses têm 4 patas. Aminiotas, animais que têm ovos com casca, com aminio, uma estrutura que protege o embrião e hidrata o embrião. Mas nós temos placenta, nós não temos amínio, mais um processo de evolução da gente. A gente diminuiu o amínio, formou uma bolsa amniótica, porque nós temos placentas, somos mamíferos placentários. A galera aqui para cima seria réptil. Mas olha como é que está excluída a ave aqui, tá vendo? Na verdade, as aves deveriam estar no grupo dos répteis, porque elas vêm de descendência dos répteis. Mas quando você fala de réptil, você não envolve as aves. Se você considerar réptil incluindo as aves, você está falando de um grupo monofilético. Quando um grupo taxonômico possui todos os descendentes de um mesmo ancestral, ele é monofilético. Para répteis serem considerados um grupo monofilético real, teria que incluir as aves, certo? Como os répteis não incluem as aves, vem esse grupo em azul. Tá vendo aqui, ó? Répteis sem aves, é a galerinha azul. Isso é um grupo parafilético. Grupos parafiléticos são aqueles que envolvem vários descendentes de um mesmo ancestral, porém não incluem todos, excluem alguém, como ocorre, por exemplo, os répteis. Os répteis são parafiléticos e não monofiléticos, porque excluem as aves da sua classificação. Tudo bem? E quando você tem grupo formado por animais que têm semelhanças evolutivas, porém não são tão aparentados assim, você forma um grupo polifilético. Como assim, Rangel? Aves e mamíferos são endotérmicos. São seres vivos, animais que conseguem gerar calor metabólico. Eles quebram moléculas do corpo e se aquecem em ambiente frio. Então, eles poderiam formar o grupo dos endotérmicos. Porém, nota que entre eles tem vários outros braços de ancestralidade separando os dois. Aves e mamíferos estão bastante afastados evolutivamente, só que foram agrupados por um processo de analogia evolutiva, um processo chamado de convergência adaptativa. Eles são semelhantes por enfrentarem processos semelhantes de seleção natural. Como a seleção natural fez que eles tivessem semelhanças, eles se aparecem, eles são parecidos, porém, evolutivamente, não são próximos. Quando grupos têm semelhanças morfológicas desse jeito, mas não são aparentados evolutivamente, não são próximos, formam grupos polifiléticos. A filogenia é usada dessa forma. E aí, com a construção de cladogramas, você consegue agrupar. Dá para saber, por exemplo, que a ave é muito mais parente de crocodilos do que de seres humanos, mesmo a ave sendo endotérmica, como os mamíferos, por exemplo. Beleza? Essa é a filogenia usada na classificação na sistemática para a classificação dos seres vivos. Belezinha? Gente, como é que a taxonomia trabalha? A taxonomia separa os seres vivos em grupos taxonômicos, em grupos de interesse, por maior ou menor similaridade. São 8 grupos: o domínio, o reino, filo ou divisão, a classe, ordem, família, gênero e espécie. Sendo que espécies são indivíduos semelhantes entre si, na morfologia, na fisiologia e na genética, também pode botar aí a evolução deles, né? Que ao se cruzarem em condições naturais, deixam descendentes férteis. Então, quando dois indivíduos são capazes de cruzar entre si e ter filhos férteis, eles são presentes na mesma espécie. Esse conceito de espécie, ele não está certo. Só que ele é o conceito mais usado hoje em dia quando a gente ensina biologia. Tá? Por que não está certo? Você encontra seres que são de espécies diferentes, que geram descendentes férteis, quando a gente fala, por exemplo, de outros grupos de seres vivos. Com animais se encaixa bonitinho. É só você pensar. Cruzei o jumento com a égua, nasce o burro ou a mula. O burro ou a mula são estéreis, não têm filhos. Ou seja, prova que o jumento é de uma espécie, a égua é de outro. O jumento tem a fêmea dele, a jumenta, que cruzando dão jumentinhos. A égua tem o macho dela, que é o cavalo, que cruzando dão potrinhos. Só que se a égua cruzar com o jumento, nasce um híbrido. Esse híbrido estéril, provando que os dois são de espécies diferentes. Mas existem várias espécies de plantas que, ao serem cruzadas entre si, geram descendência fértil. Porém, esse conceito errado ainda é utilizado. Beleza? E como é que são os níveis taxonômicos de cima, Rangel? Esses níveis taxonômicos são assim, ó, espécies semelhantes entre si, mas que tenham incapacidade reprodutiva, formam o mesmo gênero. Gêneros semelhantes formam a mesma família. Um conjunto de famílias semelhantes formam uma ordem. Ordens semelhantes formam classes.
Classes semelhantes formam os filos, filos semelhantes formam os reinos, e os reinos semelhantes acabam formando domínios. Domínios é um conceito que surgiu lá nos anos 90, 1990. E domínio não é um conceito que muita gente não aprendeu. Mas o domínio, ele acaba sendo um nível mais importante e moderno por causa do problema de um reino que nós tínhamos. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente, tá legal? Existe uma palavra, antes de falar dessa palavra, esses níveis taxonômicos, eles vão assim, eles vão da galera menos abrangente, da galera que é mais parecida entre si, espécie, né? Até o mais abrangente de todos, os seres que são mais diferentes, domínio. Só para você ter uma ideia, 2 raças de cachorro fazem parte da mesma espécie. Agora, um fungo, um mofo e você fazem parte do mesmo domínio. Então, seres muito diferentes podem fazer parte do mesmo domínio. E quanto mais parecidos eles são, menor é o nível, maior o grau de semelhança, mais para baixo eles vão nessa nossa classificação aqui. Para ajudar você a lembrar os níveis taxonômicos em ordem, do mais abrangente para o menos abrangente, existe essa palavra ridícula aí, ó, o dorrificofage, que significa domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Dorrificofage, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Eu, quando estudei, aprendi com uma frase. Na minha época, o domínio não era tão conhecido, até porque eu estudei no ensino médio um pouquinho antes de 90. E aí, como o domínio não era conhecido, a gente falava do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, com uma frase, que era: rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Mas aí veio o domínio. Aí ficaram 2 ratos fritos com orégano, ficam gostosos, experimente. Então essa é a ordem, essa é a frase para você gravar a ordem dos níveis taxonômicos. Legal? Mas como é que funcionam esses níveis taxonômicos? Foi o que eu falei antes. Ó. Aqui nós temos uma espécie formada por seres semelhantes entre si, com capacidade reprodutiva. Essa subdivisão da espécie chama-se raça, se for animal, variedade, se for vegetal, ou apenas subespécie. Então, subespécies diferentes, grupos diferentes, que têm capacidade reprodutiva, formam uma mesma espécie. Aí você pega espécies que são semelhantes, mas que são incapazes reprodutivamente. Por exemplo, o canis familiares é o cachorro doméstico. O cachorro doméstico ele é parente do canis lupus, do lobo, mas tem incompatibilidade reprodutiva. Então eles formam o mesmo gênero, porque não são da mesma espécie, mas são bem parecidos. Assim como o canis latrans, que é o coiote. Então, o lobo, o cachorro doméstico e o coiote fazem parte do mesmo gênero, o gênero canis. Nota que o nome dos 3 começa igual, né? Semelhante, canis. Quando eu tenho gêneros semelhantes, eu formo uma família. Por exemplo, o canis, cachorro, lobo e coiote, eles são aparentados com a raposa, só que não são tão próximos assim para formarem o mesmo gênero. Então, a raposa e canis fazem parte da mesma família. Os ursos agora também acabam se aproximando desses seres, porque ursos e cachorros são carnívoros. Os carnívoros formam uma mesma ordem. Então, famílias semelhantes se agrupam, canídeos, se agrupam com felídeos, que se agrupam com orcídeos, ursos, gatos, leões, tigres, cachorros, lobos e coiotes se agrupam formando uma mesma ordem. Aí carnívoros acabam se agrupando com outros seres semelhantes. Veio ordem aqui para baixo só para você não perder, tá? Repetir a ordem aqui, ó, só para a gente não perder a ordem. Então, carnívoros, animais carnívoros, eles podem ser agrupados com outros animais que são mamíferos. Animais que mamam na mamãe no início da vida. Isso forma seres de uma mesma classe. Olha os carnívoros aqui. Posso agrupar os carnívoros na classe com os primatas, onde nós humanos estamos, com os quirópteros, onde estão os morcegos, por exemplo. Animais que voam, animais carnívoros, animais onívoros, fazendo parte do mesmo grupo, porque todos são mamíferos. E como é que eu junto os mamíferos? Eu posso juntar os mamíferos, por exemplo, com os outros animais que têm notocorda. Notocorda é uma estrutura embrionária que ajuda a formação do tubo nervoso e depois é substituída pela coluna vertebral nos vertebrados. Tem cordados que não têm substituição. Mas os cordados, eles podem ser agrupados por terem essa notocorda. Nós, mamíferos, fazemos parte do mesmo grupo que anfíbios, que aves, que peixes, que répteis. Peixes e répteis não são níveis taxonômicos reais, mas que são considerados didaticamente. Então, mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios formam o mesmo filo. E aí, se eu pegar seres
que tenham semelhanças, por exemplo, por serem animais, o nosso filo de cordados com os artrópodes, com os insetos, por exemplo, o nosso filo de cordado com os anelídeos, animais de corpo segmentado igual a minhoquinha, formamos o nosso reino, o reino animal. E aí tem o nível acima, né? Esse nível acima não está aí, que é o domínio. O domínio junta, por exemplo, os seres eucariontes. Nós fazemos parte do domínio eucária, seres que têm membrana nuclear. E aí estamos juntos, o nosso reino, o reino animal, está junto com o reino vegetal, o reino dos fungos, o reino protoctista, o reino onde estão protozoários e algas, porque todos esses são seres eucariontes. Então é exatamente isso. Quem é mais parecido entre si? As raças de cachorro. Quem é menos parecido? Os eucariontes. O fungo e o humano fazem parte do mesmo domínio. Mas cachorros fazem parte da mesma espécie e são muito mais semelhantes entre si. Beleza? Esse slide ajuda a mostrar a você um pouquinho isso. Olha só. Se eu pegar o reino animal, olha quantos animais eu posso incluir aqui. Minhoca, assídia, peixe, homem, urso, coiote, cão, lobo, raposa, tigre, cavalo, cobra, anfioxo e estrela do mar. Todos eles são animais. Mas se eu pegar aqueles que têm notocorda na fase da vida, eu tenho que excluir o peixe que não tem notocorda. A assídia talvez você não conheça, tá? Mas a assídia é um protocordado. É um animal que tem notocorda e não substitui pela coluna vertebral, tá legal? Então ela continua aqui, tá vendo? Assim como um outro cara que talvez você não conheça é o anfioxo. O anfioxo também é um protocordado, ele continua por aqui, porque ele tem notocorda. Quem tem que sair? Quem não tem, quem é animal, mas não é cordado. A minhoca, a estrela do mar. Saíram do nosso processo. E aí botamos só os cordados aqui. Se eu descer ainda mais o nível taxonômico, eu vou agora para os vertebrados, animais que substituem a notocorda pela coluna vertebral. Agora a assídia e o anfioxo foram embora. Beleza? Se eu descer ainda mais aqui, ó, restringir ainda mais os seres vivos, quero agora só os mamíferos. Se eu quero só os mamíferos, a minha amiga cobra não pode, foi embora. Assim como o peixinho também. Então, peixes e cobras saem do processo. Vamos restringir ainda mais agora. Dos mamíferos, quero só os carnívoros. Nós humanos não somos carnívoros. Eu amo carne, te entendo. Mas você é onívoro, você come carne e vegetais. Assim como os cavalinhos, que são herbívoros, saíram do processo. Ordem dos carnívoros, né? Pegando só eles. Excluímos humanos e cavalos. Agora eu vou só nos canídeos, animais que têm característica corpórea semelhante de cachorro. Orelha que fica em pé, anda sobre 4 patas eretas. Quem são eles aqui no nosso esquema? A raposa, o lobo, o cachorro e o coiote. Se eu restringir ainda mais, for para a galera que for do gênero Canis, tirei o coiote, que é de outro gênero, a gente viu anteriormente. Ficando só o lobo, o cachorro e o coiote. E se eu quiser só a minha espécie, a espécie restrita, o Canis familiares, tem que tirar o coiote e o lobo do processo, ficando o mais restrito possível. Nota como afunilaram os seres vivos, os animaizinhos, ao longo dessa minha classificação. Então, quanto mais para baixo eu vou no nível taxonômico, menos abrangente eu sou, mais específico eu sou. Quanto mais para cima eu vou no nível taxonômico, mais abrangente eu sou, menos específico eu sou também. Uma pergunta para a gente fechar esse esquema aqui. 2 animais fazem parte da mesma classe. Se eles são da mesma classe, eles são da mesma família ou do mesmo filo, obrigatoriamente. 2 animais são da mesma classe, eles são obrigatoriamente do mesmo filo ou da mesma família. Gente, se 2 animais são da mesma classe, de tudo que vem para cima eles são iguais. Eles vão ser iguais em subfilo, em reino, em domínio, em todos eles. Para baixo pode ser diferente. Nota, por exemplo, cachorro e ser humano. O cachorro e o ser humano são da mesma classe. Só que o cachorro e o ser humano não são da mesma família. Agora, o cachorro e o ser humano são do mesmo filo, são do mesmo reino, beleza? Então, no nível taxonômico, se 2 animais fazem parte do mesmo nível, os níveis que vieram para cima dele, eles também são iguais. Para baixo, eles podem ser diferentes. Beleza? Paramos então aqui com a primeira parte de taxonomia, com essa classificação e separação dos níveis taxonômicos, dos táxons. Belezinha? Tem uma aula 2 de taxonomia, não perde não, por favor. Valeu, Rangel, se despedindo. Até já, galera. Até o próximo aula.